Quantas famílias desfaceladas, quantas famílias divididas, fragilizadas por conta da divisão de herança. Você já deve ter conhecido alguma família em que o irmão deixou de falar com o outro, em que houve aquela discussão, aquela situação de dificuldade depois que os pais morreram para a divisão dos bens, não é verdade? E que sorte que os pais já morreram para nem ver essa desgraça, né? No meio dos irmãos. Que bom que já estão na glória de Deus e já nem participam dessa atrocidade. Mas isso acontece. E aí a pergunta desse homem está manifestando que aqui a fraternidade ela foi ferida. O princípio da fraternidade foi ferida. E às vezes nós também somos assim, meus irmãos. Nós vamos diante de Deus, nós nos aproximamos diante de Deus com o nariz empinado, imperando, dizendo para Deus o que Ele deve ou não deve fazer, nos dirigimos a Ele até mesmo como Pai, mas quando a fraternidade está ferida, isso não surte efeito. Não se engane se você se dirige a Deus como Pai, se você não vive a fraternidade. Porque se você não é irmão do seu irmão, Deus não é Pai nosso. Deus é só Pai seu, mas não é Pai nosso. Então Jesus aproveita essa situação, porque a resposta do Senhor é: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? Numa linguagem bem direta, né? O que eu tenho a ver com isso? Isso não é da minha conta. É vocês quem tem que resolver isso, não sou eu. Agora, como Jesus, Ele é mestre, como Jesus não deixa passar nada, Ele aproveita essa pergunta, essa situação de dificuldade para dar um ensinamento, para contar-lhes uma parábola que ilustra a situação que aquele homem estava lhe apresentando. E aí ele diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Já, meus irmãos e irmãs, o Papa Paulo VI, quando escreveu aquela encíclica Populorum Progressio, ele já refletia, isso na década de 60, sobre um problema grave no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, que também o Papa Bento XVI fez uma releitura disso no início da quaresma desse ano, que você se recorda, quando ele propôs uma reflexão para nós prestarmos atenção ao outro. O Papa Paulo VI, em primeiro lugar, ele disse que o mundo sofre de uma crise de fraternidade. O mundo sofre de uma crise de irmandade, de pessoas que olham uns aos outros marcados por esta verdade, marcados por esta realidade. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós pertencemos a uma mesma família, nós temos a graça de sermos resgatados no sangue de Jesus. A primeira leitura de hoje nos lembrou muito bem isso. Nós éramos do número daqueles perdidos, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu amor, Ele nos resgatou e nos deu uma vida nova com Cristo. A carta aos Efésios repete 6 vezes na leitura de hoje. Pela graça, é por sua graça, é dom de Deus, foi Ele quem fez isso. Para percebermos que essa é a verdade que nos sustenta. Nós somos irmãos e precisamos viver a fraternidade. O Papa Paulo VI constata isso. E então, o Papa Bento XVI, esse ano, quando começamos a quaresma, ele nos propôs uma reflexão falando sobre o cuidado que nós deveremos ter uns com os outros, o prestar atenção de quem está do meu lado, o prestar atenção na necessidade do outro e não olharmos só para nós mesmos. O Papa diz: se nós cultivarmos este olhar de fraternidade para o outro, brotarão naturalmente do nosso coração a solidariedade, a justiça, bem como a misericórdia e a compaixão. O que os dois irmãos não fizeram. Eles não estavam com o olhar voltados um para o outro. O olhar estava na riqueza, o olhar estava na herança,
o olhar estava na posse dos bens. Aproveitando que aqui nessa missa tem muitos membros da comunidade Canção Nova, o nosso pai fundador, esse grande escritor que eu gosto de ler, quando ele fala da nossa vida fraterna, no nosso estatuto, lá no número 37, ele nos lembra o seguinte: nós somos uma comunidade de amor e adoração, e isso vale para vocês também, como comunidade cristã. Foi o Senhor quem assim nos constituiu, foi Deus que constituiu também em Cristo Jesus, cada um de nós como irmãos, como comunidade de amor e adoração. Ingressando na comunidade, ou seja, fazendo parte da família cristã, cada um abraça conscientemente o compromisso da vida fraterna. Nela, todos somos irmãos. Nosso relacionamento deve ser marcado por esta realidade. Todos os nossos relacionamentos precisam ser marcados por essa realidade. Porque às vezes os nossos relacionamentos são marcados por realidades pagãs, de competitividade, de ambição, de querer o bem próprio, de pensar em si mesmo, de egoísmo, de autossatisfação, de autorrealização. Quantas vezes nós permitimos na nossa comunidade, quantas vezes permitimos dentro da nossa vida cristã, essa mentalidade pagã de não viver os nossos relacionamentos marcados por essa verdade, pela fraternidade, mas vivemos os relacionamentos pensando em nós mesmos, em nossa autossatisfação. Bom, para ilustrar tudo isso, Jesus contou uma parábola. Vocês ouviram muito bem qual foi a parábola que Jesus contou. Ele diz que a terra de um homem rico deu uma grande colheita. E aí, a partir do versículo 17, vocês vão perceber que o olhar não está no outro, o olhar não está no interesse comum, mas o olhar está voltado para si mesmo. Versículo 17 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar a minha colheita. Então, ele mesmo resolveu: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Nele eu vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Para que você vai olhar para o lado? É só para você, parece que ele está diante de um espelho, né? Meu caro, a tradução desse trecho. Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, aproveita, come, bebe. Para que você vai preocupar com o outro? Basta que você esteja bem. E aí, este monólogo, assim como o monólogo daquele que se aproximou de Jesus, porque ele não dialoga com Jesus, né? Ele chega e dá uma ordem: diz ao meu irmão para poder dividir a herança comigo. A mesma coisa esse homem da parábola. Ele não abre espaço para se colocar diante de Deus. Ele não abre espaço para confrontar o seu egoísmo com a verdade de Deus. Ele não abre espaço no seu coração para se confrontar com a verdade de que ele não está sozinho no mundo. Ele não está sozinho na comunidade. Ele não está sozinho dentro de casa. Tem mais gente do lado dele. Mas ele não dá espaço para isso. É só os meus bens, os meus tesouros, o meu celeiro, o meu trigo, as minhas coisas. Mas esse diálogo, esse monólogo, ele é interrompido por Deus. Porque aí a palavra no versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse. Deus não impõe uma verdade ao ser humano. Deus dialoga com o ser humano. Deus disse-lhe, Deus está diante dele, Deus quer questioná-lo, Deus quer levá-lo à reflexão. Deus não quer deixar ele no buraco, Deus não quer deixá-lo no erro, mas Deus quer trazê-lo para a verdade. E às vezes esse Deus tem que se manifestar às vezes em nós, na correção fraterna.
O mesmo texto que o Papa nos escreveu neste ano da Quaresma, ele nos chama a atenção à correção fraterna. Você sabe o que é isso? Não é chegar para a pessoa e dizer um monte de verdade na cara dela sem caridade, mas a correção fraterna é se colocar com misericórdia, olhando para o outro, vendo o outro indo para o buraco, vendo o outro cair, vendo o outro no erro, você ter um amor e uma compaixão e corrigir aquele irmão. E chegar para ele na caridade e mostrar para ele o caminho da verdade, para que ele enxergue o que ele está fazendo. Foi o que Deus fez. Se nós formos confrontar a atitude do homem e a atitude de Deus nessa parábola, é muito interessante. Vocês viram, o homem dirige para quem? Para si mesmo. Ele fala para si mesmo, né? Ele pensava consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu resolvi, eu vou fazer isso. Ele não coloca ninguém no meio do diálogo, do monólogo. Agora Deus, ele dirige a palavra ao homem. Deus diz a ele. Bom, o monólogo do homem começa com uma pergunta: o que eu vou fazer? A palavra de Deus começa com uma afirmação. Primeiro uma palavrinha bem carinhosa, né? Louco, ainda nesta noite pedirão conta da tua vida. Ele começa com uma pergunta, Deus começa com uma afirmação. Depois, o homem termina o monólogo com uma outra afirmação. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir isso, eu vou fazer aquilo, vou construir maior, descansa, aproveita. Ele termina com uma afirmação. Deus termina com uma pergunta. Qual que é a pergunta de Deus? Para quem ficará o que tu acumulaste? Deus questiona, Deus interroga, Deus interpela. O homem, ele julga ter, a preocupação dele, está nos bens materiais. A preocupação dele é com o seu celeiro cheio. A preocupação de Deus é com o homem e com o homem inteiro. Tanto a sua realidade física, a sua realidade também espiritual. A preocupação de Deus é com a vida do homem. O que há de mais importante é com a salvação do ser humano, é com que o ser humano não se perca. Essa é a preocupação de Deus, que deveria ser também a nossa preocupação, porque às vezes nós pensamos, e impulsionados pelo mundo capitalista, nas nossas contas, em construir a nossa casa, em ter o nosso carro, em ter os nossos bens, e esquecemos do essencial, que é a nossa salvação. O homem julga ter muitos anos de vida, né? Vou aproveitar porque eu tenho muitos anos e tenho uma reserva para todos esses anos. Mas Deus tem a vida do homem na palma da mão. Ainda essa noite pedirão conta da tua vida. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos acontecerá depois dessa missa. Você não sabe o seu dia de amanhã. A tua vida está na mão de Deus. Não pense você que, como este homem também, que você pode aproveitar a vida, fazer o que você quiser, viver da forma que você quiser, do jeito que você quiser, pensando na sua vida a partir de você mesmo e não de Deus, porque a sua vida está na palma da mão de Deus. E Ele pedirá conta da tua vida. E nós precisaremos responder àquilo que Deus nos concedeu como dom, mas também como tarefa. Bom, este confronto entre a atitude do homem e a atitude de Deus revela, meus irmãos, para nós, vamos falar de mundo de hoje, vamos falar de pós-modernidade, de um perfil do homem pós-moderno. Em primeiro lugar, um homem sem Deus, sem referência. Um homem que quer escolher viver a sua vida sem Deus. Mês passado, nós voltávamos de uma peregrinação à Terra Santa e passamos na Holanda. Ficamos um dia lá na capital da Holanda. E o motorista que nos levava para alguns lugares para conhecer, eu tentando me esbarrar com ele alguma coisa em inglês, eu perguntei para ele se ele tinha fé, se ele tinha uma religião, se ele acreditava em alguma coisa. E ele me respondeu: I believe in myself. Eu acredito em mim mesmo, eu não acredito em Deus. Eu acredito em mim mesmo.
naquilo que eu posso fazer no mundo, o que eu posso ser, o que eu posso realizar. Este é o retrato do mundo de hoje. As pessoas querem viver sem Deus. As pessoas querem viver a sua vida sem nenhuma referência a Deus. O outro retrato do homem do mundo de hoje é o homem ativista. Fazer por fazer, sem nenhum sentido. Que sentido aquele homem tinha na vida? De fazer, de colher, de guardar? Não havia sentido, meus irmãos. E nós corremos esse risco como comunidade cristã de também viver a nossa vida e fazer também da nossa vida uma vida sem sentido. A nossa consagração, vocês como leigos pelo batismo, dão a vocês uma meta, um sentido para viver. A vocês, membros da comunidade Canção Nova, pela consagração que fizemos no 2 de fevereiro, também não nos deixa viver nesse mundo sem sentido, de fazer a nossa missão acontecer sem nenhum sentido, pelo contrário, ela tem um sentido. E por fim, o homem de hoje é um homem materialista, ter para ter, sem olhar a necessidade do outro. Nós também corremos esse risco. Aonde está o teu tesouro? Onde está a tua preocupação? O que tira o seu sono? São os teus pecados? Ou será que é a sua conta bancária? Será que a preocupação de você construir a sua casa, você conseguir o seu carro, você ajuntar bens? O que tira o seu sono? O que tem branqueado o seu cabelo? São os seus pecados? É a luta pela salvação da sua alma, da sua família? É a luta por ser uma pessoa santa, uma pessoa de Deus? Ou são essas preocupações vãs que o mundo de hoje vive e que nós não podemos viver? Aonde está o teu tesouro? No reino de Cristo, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. No reino de Deus, é melhor dar do que receber. No reino de Deus, o maior tem que ser aquele que serve, tem que ser o menor. No reino de Deus, quem salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de Cristo vai ganhá-la. Esses são os valores do reino. Esses são os tesouros que nós deveremos buscar. São esses tesouros que nós precisamos procurar de todo o nosso coração. É aí que deve estar a nossa preocupação. É sobre isso que deve estar a nossa atenção, a nossa oração, a nossa entrega. Lá está o nosso tesouro, que é Deus, que é a vida eterna com Cristo para sempre.